Bom, primeiro, bom dia para todos vocês. Hoje nós vamos dar continuidade àquele nosso projetinho do Joãozinho Sem Medo. Vocês lembram desse conto? Então, olha isso. Não lembra, Gu? E cai uma perna, cai um braço, cai outra perna, cai o corpo. Não tem problema. Nós vamos reler ele hoje. Antes de nós começarmos a nossa leitura, nós vamos entender qual vai ser a nossa atividade de hoje, tá? Quando um autor, ele se propõe a escrever uma história, um conto, uma reportagem, ele, dentro da cabeça dele, tem várias ideias. Começa a surgir várias ideias na cabeça dele de como é que vai ser esse conto, de como é que vai ser essa história que ele vai escrever. Para ele não se perder, ele precisa traçar alguns caminhos, algumas estratégias, porque surge tantas ideias na cabeça dele, se ele não se organizar, ele não consegue escrever o conto, ele fica sem sentido. Então, vamos imaginar assim. Quando um pirata quer encontrar um tesouro, ele precisa seguir um caminho. Para ele descobrir qual é o caminho certo, o que o pirata usa? O mapa. Um mapa, isso mesmo. Porque o mapa vai indicar o caminho certo para o pirata achar o tesouro, certo? Sim. Outra coisa, quando a mamãe ou o papai está lá dirigindo de carro e vai viajar e não sabe o caminho certo, o que ele liga? Tem o GPS do carro. Isso, tem o GPS. Ou você pode usar o mapa. Isso, o GPS ou o mapa, muito bem, Lívia, é isso mesmo. O GPS, ele vai indicar o caminho certo. E o mapa também. O autor, quando ele vai fazer um conto, quando ele vai escrever uma história, Gu, ele também precisa definir um caminho certo. Certo, Gustavo? Assim como o pirata precisa do mapa para chegar no destino dele, e nós precisamos do GPS para chegar no endereço onde nós queremos, um autor, ele também precisa de algo que vai mostrar para ele o caminho certo, para ele estar organizando as ideias dele. Então, para isso, ele constrói um roteiro. No caminho, nós utilizamos o mapa. Para escrever um conto, o autor utiliza o roteiro, que é como se fosse o mapa do conto dele. Porque o que acontece? Se ele não tiver organizado um mapa, um roteiro certinho do caminho que ele tem que seguir para poder escrever a história e a história fazer um sentido, a história ficar legal, as ideias dele ficam perdidas. Ele não vai saber direito por onde começar, qual parte que vai ser o começo, qual a parte que vai ser o meio e qual a parte que vai ser o fim. Então, para isso, ele precisa colocar num papel todas as ideias que ele teve daquela história e ver por qual caminho ele vai começar. E organizar certinho. Primeira parte, segunda parte, terceira parte, quarta parte. Por exemplo, na novela. A novela, ela acontece por capítulos, não é? Passa um capítulo, entra o comercial, depois volta a continuação da história, não é? Um conto também é do mesmo jeito. Ele também é dividido em partes. Ele precisa ter o começo, o meio e o fim. Por isso, o autor, ele utiliza desse mapa, desse roteiro de ideias, tá? Hoje, na história do Joãozinho Sem Medo, nós vamos fazer isso. Nós vamos escrever o roteiro, nós vamos escrever o caminho, as partes importantes que não podem estar faltando no conto, para quando a gente for reescrever esse conto, a gente saber
quais são as partes que não podem faltar. Então, a gente vai escrever o conto hoje? Não, tá? Hoje nós só vamos colocar, assim, algumas partes importantes que não podem faltar no texto. A gente vai falar, olha, eu tenho que falar aonde a história começa, o que vem depois, o que vem depois, o que vem depois e o que encerra a história. Hoje nós vamos fazer apenas isso. Porque na próxima aula, nós vamos escrever a história Joãozinho Sem Medo. E se a gente não tiver esse mapa na nossa mão, nossas ideias vão começar a ficar perdidas. Tá? Então, hoje a gente começa com a leitura do conto, tá? Nós vamos ler o conto novamente. E depois que a professora terminar a leitura do conto, nós vamos realizar o nosso roteiro. Nós vamos construir o nosso mapa. Combinado? Professora, mas hoje que a gente vai escrever o texto? Não, hoje a gente não escreve texto. Hoje a gente só vai construir o nosso mapa, tá? Com as partes importantes, para na próxima aula a gente escrever a história, tá bom? Tá. Então, olha só. Primeira coisa que a gente precisa fazer é combinar, tá? Nós primeiros, antes de começar, nós precisamos ter uns combinados. Primeiro combinado. Quando a professora estiver fazendo a leitura, deixem os microfones de vocês ligados, tá bom? Hoje a professora não vai precisar que vocês estejam com o livro na mão, porque hoje eu vou compartilhar a tela do conto, tá? Segundo combinado, na hora que nós formos fazer a escrita do roteiro, do mapa, vocês aqui vão falar. Vocês falam e eu escrevo, tá bom? Hoje vocês aqui vão ditar para mim o que precisa ser escrito. Eu preciso que a Eloá participe, eu preciso que o Gustavo participe e eu preciso que a Lívia participe, tá bom? Eu preciso da participação de todos vocês. Para vocês conseguirem participar, o que preciso fazer? Ouvir com atenção a história, tá? Porque se não ouvir prestando atenção, o que vai acontecer? Na hora de falar, de participar, vai ter esquecido já a história, tá bom? Então, a professora vai começar aqui compartilhando com vocês a tela, tá? Da história do Joãozinho Sem Medo. Professora, deixa os microfones desligados? Desligado, tá, Lívia? Tá. Eu vou pedir para vocês virarem o celular de lado, para vocês poderem enxergar melhor, tá? Professora, eu tô conseguindo enxergar já. Já? Uhum. Quem quiser dar um zoom na telinha, pode dar um zoom também para ficar maior. Eu dei um zoom. Deu zoom? Então vamos lá. Gustavo, tá dando para enxergar? Eloá, tá dando certinho? Sim. Pode ligar o microfone. Ah, então tá bom. Eloá, se você quiser virar o celular de lado e dar um zoom, pode virar, tá bom? Para poder ficar bem grande as letras. Vamos lá, então. Vou começar. Gustavo, você tá aí ainda? Sua câmera tá desligada? Não. Não, né? Ô, Gu, você tá conseguindo enxergar certinho, Gu? Tá? Então tá bom. A professora não vai mais conseguir ver vocês agora, tá? Então, quando vocês quiserem falar, liga o microfone para falar comigo, tá bom? Então, vamos lá.
Joãozinho sem medo. Era uma vez um menino chamado Joãozinho sem medo, pois não tinha medo de nada. Andando pelo mundo, pediu abrigo em uma hospedaria. Aqui não tem lugar, disse o dono. Mas se você não tem medo, posso mandá-lo para um palácio. Por que eu sentiria medo? Porque ali todo mundo sente. Ninguém saiu de lá a não ser morto. De manhã, a companhia leva o caixão para carregar quem teve a coragem de passar a noite lá. Imaginem Joãozinho. Levou um candeeiro, uma garrafa, uma linguiça e lá se foi. À meia-noite, estava comendo sentado à mesa, quando ouviu uma voz saindo da chaminé. Jogo! E Joãozinho respondeu. Jogue logo! Da chaminé desceu uma perna de homem. Joãozinho bebeu um copo de vinho. Depois, a voz tornou a perguntar. Jogo? Pá, que ficou bem longe. E Joãozinho, jogue logo! E desceu outra perna de homem. Joãozinho mordeu a linguiça de novo. Jogo! Jogue logo! E desceu um braço. Joãozinho começou a assobiar. Jogo! Jogue logo! Outro braço. Jogo! Jogue! E caiu um corpo que se colocou nas pernas e nos braços, ficando em pé um homem sem cabeça. Jogo! Jogue! Caiu a cabeça e pulou em cima do corpo. Era um homenzarrão gigantesco. E Joãozinho levantou o copo dizendo: à saúde! O homenzarrão disse: pegue o candeeiro e venha. Joãozinho pegou o candeeiro, mas não se mexeu. Passe na frente, disse Joãozinho. Você, disse o homem. Você, disse Joãozinho. Então, o homem se adiantou e de sala em sala atravessou o palácio com Joãozinho atrás, iluminando o caminho. Embaixo de uma escadaria havia uma portinhola. Abra, disse o homem a Joãozinho. E Joãozinho, abra você. E o homem abriu com um empurrão. Havia uma escada em caracol. Desça, disse o homem. Primeiro você, disse Joãozinho. Desceram a um subterrâneo e o homem indicou uma laje no chão. Levante. Levante você, disse Joãozinho. E o homem a ergueu como se fosse uma pedrinha. Embaixo da laje havia 3 tigelas cheias de moeda de ouro. Leve para cima, disse o homem. Leve para cima você, disse Joãozinho. E o homem levou uma de cada vez para cima. Quando foram de novo para a sala da chaminé, o homem disse: Joãozinho, quebrou-se o encanto. E arrancou-se uma perna que saiu esperneando pela chaminé. Destas tigelas, uma é sua. Arrancou-se um braço que trepou pela chaminé. Outra é para a companhia que virá buscá-lo pensando que está morto. Arrancou-se também o outro braço que acompanhou o primeiro. A terceira é para o primeiro pobre que passar. Arrancou-se outra perna e ele ficou sentado no chão. Pode ficar com o palácio também. Arrancou-se o corpo e ficou só a cabeça no chão.
porque se perdeu para sempre a estirpe dos proprietários deste palácio. E a cabeça se ergueu e subiu pelo buraco da chaminé. Assim que o céu clareou, ouviu-se um canto. Misereremei, misereremei. Era a companhia com o caixão que vinha recolher Joãozinho morto. E o viram na janela fumando cachimbo. Joãozinho, sem medo, ficou rico com aquelas moedas de ouro e morou feliz no palácio. Até que um dia, ao se virar, viu sua sombra e levou um susto tão grande que morreu. Lembrou, Gu, da história? Sim, professora. Lembrou, né? Essa é a história do Joãozinho sem medo. Então, olha só, agora nós vamos elencar as partes importantes desse texto, tá? Então, primeiro a gente vai começar lembrando aonde essa história acontece, tá? Então, mais uma vez, eu vou dar uma sumidinha daqui da tela, rapidinho, tá? Não vou ver mais vocês. E vou compartilhar a tela aqui para a gente escrever o nosso roteiro. Lembrando que quem dita para mim é vocês, tá bom? Só mais um minutinho. Então, olha só. Primeira parte do nosso roteiro. Então, vamos lá. Para a primeira parte. Opa, que mudou aqui a tela. Professora, as partes importantes, Partes. Oi, Lívia. As partes importantes que a gente vai escrever hoje, né? Isso. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, como é que a nossa história começa? Ela começa aonde? Falando sobre o quê? Era uma vez um menino, se chamado Joãozinho, sem medo. E aonde o Joãozinho... O que o Joãozinho estava fazendo? Ele Aonde o Joãozinho estava? Aonde o Joãozinho parou? em uma hospedaria. Isso, muito bem. E antes de parar nessa hospedaria, o Joãozinho estava fazendo o quê? Ele foi lá perguntar para o homem se tinha lugar para ele ficar. Isso, muito bem. Então, olha só o que a gente pode colocar aqui nessa primeira parte. A gente pode colocar que o Joãozinho estava pelo mundo, certo? Sim. Andando pelo mundo. E parou aonde, Lívia? Em uma hospedaria. Em uma hospedaria. Olha só. Quem concorda com essa primeira parte? Vocês acham que é importante colocar essa primeira parte? Sim. É importante, Loá? Eloá? Sim. É importante, né? Porque se a gente não colocar essa primeira parte, não dá para nossa história começar. Então, vamos lá. Vamos para a segunda parte. Nós fizemos a primeira, agora nós vamos fazer a segunda parte da história. Depois que ele pediu abrigo nessa hospedaria, o que aconteceu? Ele falou que não tinha lugar, mas como ele não tinha medo, ia levar para um palácio. Isso, muito bem. Então, é uma parte muito importante, isso mesmo, Lívia. Então, vamos colocar lá. O que eu posso estar escrevendo aqui? Que ele foi pedir um lugar para ficar, mas aí não tinha lugar e falou assim: então, se você não tem medo de nada, eu vou te levar para um palácio.
Muito bem. Então, Eloá, como que eu posso estar escrevendo essa parte, Elo? Será que eu posso colocar assim, ó? Não tinha vaga. Na onde mesmo, Eloá? Hospedaria. Na hospedaria. E ele foi para onde, Gustavo? Para onde ele foi? Pro palácio. Isso, Lívia. Ele, então, foi para um palácio. Tá dando para vocês verem aí a tela ou parou de apresentar para vocês? Parou de apresentar. Eu não tô vendo, não. Tá, então eu vou colocar de novo. Eu não tô vendo, não, professora. Já vai aparecer. Tá aparecendo agora? Sim. Isso, então vamos lá, vamos continuar. Então, o Joãozinho foi levado para uma hospedaria. E aí, depois, ou para um palácio. Depois que ele chegou lá nesse palácio, o que foi que aconteceu? Ele sentou. Não. Ele sentou, comeu sua linguiça. Aí depois foi. Pode falar. Depois falou, jogue logo. Isso. Mas antes de começar as partes, a caírem as partes, foi falado no conto que o Joãozinho, ele levou algumas coisas junto com ele para esse palácio. Vocês lembram o que o Joãozinho levou junto com ele? Sim. O que ele levou? Ele levou uma linguiça. Ah, isso, o que mais? Pode falar, Gu. Uma linguiça, o que mais, Gu? Ele levou uma garrafa, uma linguiça, Candeeiro. Peraí, deixa o Gu falar um pouquinho, candeeiro. Uma garrafa, então, vamos lá. uma garrafa, uma linguiça e um candeeiro. Isso mesmo, Gustavo. Então, a gente pode estar acrescentando aqui, ó, nessa segunda parte, que não tinha vaga na hospedaria. Ele, então, foi para um palácio e levou junto com ele a garrafa. Espera aí, só um minutinho. E levou junto com ele uma garrafa, uma linguiça e o que mais? E um candeeiro. Isso, candeeiro. Muito bem. Opa. Ótimo, ficou perfeito. Então, olha só, a gente já sabe que o Joãozinho passou pela hospedaria, estava andando pelo mundo, parou na hospedaria, não tinha vaga, foi levado para um palácio e junto com ele levou uma garrafa, uma linguiça e um candeeiro. Ótimo. Vamos agora, então, para a terceira parte da história. Só um minutinho, que eu vou descer aqui um pouquinho mais. Vamos lá para a terceira parte da história. Depois de ter chegado lá, o que foi que aconteceu? A meia-noite estava comendo. Olha que eu estou vendo que vocês estão com o livro aberto. Vamos fechar esses livros aí. Não pode usar o livro, tem que usar só a cabecinha, tá? Vamos lá, não pode ficar olhando no livro. É só a cabecinha que a gente vai usar. Nós vamos só escrever umas partes importantes, a gente não vai escrever o texto inteiro, tá? A gente vai só conversar. Vocês que vão estar contando a história para mim,
só para depois a gente não esquecer algumas partes, tá bom? Então vamos lá, depois que ele chegou nesse palácio, alguma coisa aconteceu. O que foi que aconteceu? Começou a sair uma voz da chaminé. Isso, começou a sair uma voz da chaminé. Muito bem. E depois que começou a sair essa voz da chaminé, o que essa voz falava? Jogue. Isso. Começou a sair uma voz da chaminé, né? Muito bem. E essa voz falava o quê? Jogue. Isso mesmo, o Joãozinho falava, jogue logo, né? Muito bem, então a gente já pode ir aí, ó, para a quarta parte da história. O que começou a acontecer? Desceu uma perna. Uma perna. Isso, então a gente pode falar aqui que começaram a descer o quê? As partes de um corpo, né? Isso, muito bem. Então a gente pode colocar aqui, ó, partes de um corpo começaram a cair da chaminé, né? Sim. Ô, professora. Oi. Eu não tô vendo. Espera aí que a tia vai colocar lá, que parou de novo de apresentar. Tá saindo sozinho. Pronto. Então, olha só. Nós já falamos que ele levou junto com ele a garrafa, a linguiça e o candeeiro. Nós contamos que depois disso começa a sair uma voz da chaminé. Depois que essa voz começou a sair, as partes do corpo... Desceu uma perna. Isso, começavam a descer as partes do corpo. Primeiro desceu uma perna, depois desceu o quê? Outra perna. Outra perna. E depois um braço. Um braço. Depois desceu o quê, Luara? Um braço. A cabeça. Outro braço. Isso. E o que mais, Elô? E depois a cabeça. Caiu um corpo. Caiu um corpo. E em cima do corpo caiu o quê? Uma cabeça. Uma cabeça. E depois desse corpo todo formado, ele percebeu que era o quê? Aquele corpo era um corpo do quê? De um... Homem-Arão. Isso, muito bem. Então, olha só. Isso. Caíram todas as partes do corpo, formando o homem-zarrão. Muito bem. E depois que esse homem-zarrão se formou, o que aconteceu? O Joãozinho pegou o candeeiro. Como? O Joãozinho pegou o candeeiro. Mas o homem falou alguma coisa para ele? Sim, falou. Pegue o candeeiro e venha. Ah, então o homem pediu para o Joãozinho seguir ele? Sim. Sim. Então vamos colocar aqui que é uma parte importante, né? Porque se o homem não pediu, o Joãozinho não vai atrás, né? O homem-zarrão mandou pegar o candeeiro. O Joãozinho pegar o candeeiro e segui-lo. Mas era para ele ir por onde? Por onde eles passaram? Para ir para uma sala. Ah, então eles passaram por onde? Por um monte de sala.
Por muitas salas, né? Isso mesmo. Depois que eles passaram por essas várias salas que atravessaram o palácio inteiro, aonde eles chegaram? Eles chegaram em uma sala, em uma escada, Ah, que era feita tudo de caracol. mas eles passaram por algum outro lugar, hein? Eles descobriram algum outro lugar aí, hein? Pela uma sala que tinha muitos ouros. Mas tinha alguma outra parte aí nessa sala. Atravessou o palácio. Isso, eles atravessaram o palácio, Eloá, e eles chegaram aonde? Embaixo de uma escadaria. Isso, muito bem. Embaixo dessa escadaria tinha o quê? Moedas de ouro. Tinha outra coisa embaixo da escadaria, hein? Um Portiola. monte de potes. Tinha uma portinhola, tinha uma porta pequena embaixo dessa escadaria. A gente não pode esquecer, porque senão eles vão ficar andando pelo palácio, vão atravessar o palácio e não vão chegar a lugar nenhum. Eles atravessaram o palácio e encontraram embaixo da escadaria uma portinhola. Que é atrás dessa portinhola que as coisas vão começar a acontecer. Atrás dessa portinhola é que o mistério vai começar a ser desvendado. Então, o que a gente pode colocar aqui? Que parte importante que eu posso colocar aqui? Ele atravessou o palácio, pode ser isso? Eles atravessaram o palácio e encontraram o quê? Uma portinhola. Isso, muito bem. E encontraram uma portinhola. Ótimo, isso mesmo. Agora vamos lá. Outra parte do texto. Depois que eles encontraram essa portinhola, o que eles fizeram? Tinha uns potes lá. Será que eles já encontram os potes ou eles vão passar por algum outro lugar? Eles vão Vão encontrar alguma outra coisa? O que aconteceu? O que tinha atrás dessa portinhola? Quando eles abrem essa portinhola, o que eles encontram? O que eles encontraram, Gustavo? Liga o microfone um pouquinho, Lívia. Na hora que você for falar, você liga, tá? Uma escada de caracol. Isso mesmo, Gustavo. Eles encontraram uma escada em formato de caracol. Ô, Eloá, e essa escada de caracol, ela levava para que lugar? Ela descia até que lugar, Eloá? Subterrâneo. Isso mesmo, Eloá. Levava lá no subterrâneo, lá embaixo, né? Muito bem. E o que eles encontraram lá? O homem mostrou o que para o Joãozinho? O que o homem mandou o Joãozinho fazer? Pega esses potes, que cada um você vai usar. Mas antes do pote, o homem pediu para ele levantar alguma coisa. O que eles encontraram que o homem mandou ele levantar? A laje no chão. Isso mesmo, tinha uma laje no chão. Isso mesmo. Então, olha só, vamos falar que é uma parte importante, porque os potes estavam escondidos embaixo da laje. E eu não contei isso. Então, eu posso colocar aqui, ó, que eles encontraram o quê? A escada. E o pote. Uma escada que levava a um subterrâneo. Foi isso que você falou, Eloá? Sim.
encontraram uma laje no chão e embaixo dela havia 3 potes. E agora? O que vai acontecer? O que acontece agora? O Joãozinho levanta, encontra os 3 potes. E o que o homem faz com aqueles 3 potes? Ele entrega para o Joãozinho. Isso, ele entrega para o Joãozinho. E ele fala o que para o Joãozinho? Cada um você vai usar. A perna, você vai... O que acontece, Gustavo? Ele entregou as 3 tigelas para o Joãozinho e o Joãozinho decide fazer o quê? O que o homem manda ele fazer com aquelas 3 tigelas? Hã? Levar uma vez. Opa, que não pode ler, Eloá. Eloá tá lendo no texto. Vamos falar da cabecinha, Elô. O que você lembra, Elô, que aconteceu? Quando o homem chegou lá e entregou as 3 tigelas para o Joãozinho, ele fez o quê? Ele sumiu, ele desapareceu, ele distribuiu, ele deu tudo para o Joãozinho, ele pediu para o Joãozinho dividir. O que ele fez? Ele dividiu. Isso, muito bem. Ele dividiu. Para quem que ele dividiu? Ele mandou o Joãozinho dividir com quem? Pro Joãozinho. Tá, ficou tudo com o Joãozinho? Ou ele pediu para o Joãozinho dividir com outras pessoas? Não, ficou só pro Joãozinho. Tudo para o Joãozinho? As 3 tigelas? Ele dividiu. Ele arrancou o braço. Dividiu, isso, Gustavo, ele dividiu. Ele dividiu junto com quem, Gustavo? Com ele. Não. O Joãozinho. Com quem que o Joãozinho dividiu? O homem falou que era para ele dividir com quem? Para quando passar um pobre. Isso, muito bem. Então, olha só o que ele falou para o Joãozinho, para vocês E o outro é para a companhia. Isso, um para o primeiro pobre que passasse, outra é para a companhia e um para o Joãozinho, tá? Então, as 3 tigelas ficou uma para o Joãozinho, uma para a companhia e a terceira para o primeiro pobre que passasse. Então, vamos colocar lá, que essa é uma parte muito importante, a gente não pode esquecer. Vamos colocar lá, ó. O homem carrão dividiu. Ele dividiu ou ele pediu para o Joãozinho dividir? Ele pediu para o Joãozinho dividir. Isso. Ele pediu para o Joãozinho dividir. Dividir com quem? Com o primeiro pobre que passar. Uma do Joãozinho e o outro para a companhia. Isso. Uma para o Joãozinho. E outra para a companhia. Uma para o Joãozinho. Deixa eu arrumar aqui que eu escrevi errado. Uma para o Joãozinho e outra para a companhia. Uma para a companhia. E o primeiro pobre que passar. Isso. Para o primeiro pobre que passar. Muito bem, isso mesmo. E aí, depois que o Joãozinho fez tudo isso, depois que ele distribuiu, o que começou a acontecer?
Quem sabe me dizer? Professora, pode falar de novo que eu não ouvi. Olha só, nós paramos na parte que o homem zarrão pede para o Joãozinho dividir as 3 tigelas, uma para o Joãozinho, uma para a companhia e a outra para o primeiro pobre que passar. O que aconteceu com aquele homem? O homem zarrão. Ele voltou para uma perna e chaminé. ficou sentado no chão. Isso, as partes, o que começa a acontecer com as partes do corpo dele? Vai subindo Para onde? para chaminé. Para a chaminé, mas foi subindo uma de cada vez ou subiu tudo de uma vez? Não, uma de cada vez. Isso, então a gente pode colocar aqui, ó, as partes do corpo do homem zarrão foram voltando. Foi subindo uma de cada vez. Isso, foram subindo, foram voltando para a chaminé, uma de cada vez? Sim. Muito bem. E no final, o que aconteceu? Depois que as partes do homem voltou tudo para a chaminé? O Joãozinho ficou rico. E aí, até que passaram um dia, o Joãozinho ficou no palácio. Ele se assustou com a sombra dele e morreu. Mas não apareceu ninguém lá? Não. Não? Companhia. Sim. E aí, Eloá? O que apareceu lá, Elo, no outro dia de manhã? Quem é que sempre aparecia? Professora, a Elo saiu. A Elo saiu? Sim. Então vamos lá. Quem que sempre aparecia no outro dia? A companhia. A companhia, isso mesmo. Só um minutinho. Eu vi aqui, a Eloá ficou sem internet. Daqui a pouquinho ela volta, porque ela não recebeu a mensagem aqui. Então, vamos lá. O que aconteceu, então, no outro dia? Quem apareceu lá? O Joãozinho. Quem que apareceu lá? Quem que aparecia todo dia de manhã? A companhia. A companhia, isso mesmo. Então, olha só. A companhia apareceu e encontrou o quê? Ele deitado. O Joãozinho morto. O Joãozinho estava morto? Não. Não, onde que o Joãozinho estava fazendo? Ele estava no chão. No chão? Não, ele estava no chão. Aonde que o Joãozinho estava? No caixão. Será que era no caixão? Pensa um pouquinho. Aonde será que o Joãozinho estava? Na companhia. A companhia chegou no outro dia de manhã e encontrou o Joãozinho no palácio. Fazendo o quê? Comendo. Comendo? Não lembro, professora. E agora? Onde será que esse Joãozinho estava? O Joãozinho estava fumando cachimbo. Na onde? Na janela. Isso, a companhia apareceu e encontrou o Joãozinho na janela. Muito bem. E aí, no final, o que acontece? Ele vê a sombra dele e morre. Isso mesmo. No final, o Joãozinho vê a sombra dele e morre. Isso mesmo. Mas ele morre por quê? Porque ele achou bonita? Não, porque ele teve medo da sombra dele. Joãozinho, ele fez o quê? Levou o quê? Um susto. Isso, um susto com a sombra dele. E morreu. Muito bem.
Então, olha só, essas são as partes importantes do texto, que quando a gente for escrever, não pode faltar. Isso aqui que a gente escreveu, do jeito que a gente escreveu, primeiro, segundo, terceira, quarta, quinta, sexta. Liga um pouquinho o microfone, Lívia. Do jeito que a gente escreveu, primeira, segunda parte, terceira parte, quarta parte, quinta parte, olha só. Só escrevendo assim, já é o conto? Já. Ó, Joãozinho estava andando pelo mundo e parou em uma hospedaria. Não tinha vaga na hospedaria, ele então foi para um palácio e levou junto com ele uma garrafa, uma linguiça e um candeeiro. Começou a sair uma voz da chaminé. Parte do corpo começaram a cair da chaminé. Já dá para fazer, já é um conto, já dá para fazer um livro com isso daqui? Ainda não. Ainda não, isso mesmo, Lívia, ainda não. Porque entre essa parte que o Joãozinho chegou na hospedaria e até a parte que ele não tem vaga e vai para o palácio... Porque ainda falta. Isso. Ainda falta, era uma vez. Isso mesmo. Chamado Joãozinho, sem medo. Isso mesmo, Lívia, ótimo, muito bem. Então, eu preciso colocar outras palavras. Por exemplo, o Joãozinho não conversou com uma pessoa quando chegou na hospedaria? Sim. Conversou, não conversou? E a gente não colocou aqui. Então, para virar um texto, eu preciso estar acrescentando outras coisas. Isso aqui é só um mapa. Lembra que a professora falou do mapa? Sim. Isso aqui é só um mapa para garantir as partes do texto que não pode faltar. Mas eu não posso simplesmente começar assim. Joãozinho estava andando pelo mundo e parou em uma hospedaria. Mas quem era Joãozinho? Eu não sei quem era Joãozinho. Então, eu preciso começar um conto. Era uma vez, certo dia, né? Tem que começar desse jeito para que possa garantir, para que possa ser realmente um conto, tá? Eu não coloquei... a gente... Desliga um pouquinho o microfone, Lívia. Bom, por exemplo, Gu, a gente não colocou a parte que o homem fala que todo mundo que ia para aquele castelo morria de medo, né? Que de manhã o homem avisou para ele que de manhã tinha sempre uma companhia que vinha buscar os corpos das pessoas que passavam a noite lá. Nós não colocamos essas partes. E elas estão dentro do texto. Então, antes de chegar aqui, ó, na segunda parte, deixa eu mostrar para vocês. Antes de chegar nessa segunda parte, muita coisa acontece, né? Ó, aqui, por exemplo, entre a primeira e a segunda parte, eu vou colocar aqui colorido para vocês entenderem um pouquinho. Ó, o homem conversa com o Joãozinho. Não conversa? Conversa ou não? Sim. O homem conversa com o Joãozinho. O homem explica para ele que chega a companhia, né? O homem fala para ele que lá tem uma companhia que busca os corpos das pessoas. O homem então fala o que mais para ele? O homem pergunta se ele tem medo primeiro, não pergunta? O dono da hospedaria? Sim. Então, o dono da hospedaria pergunta se ele tem medo. Então, olha o tanto de coisa que acontece antes do Joãozinho chegar lá na hospedaria ou chegar lá no palácio, tá? Então, para ser um texto de verdade, eu preciso escrever tudo isso que está acontecendo antes, tá? Então, isso que a gente fez foi apenas um roteiro, que é para a gente lembrar das coisas que tem no texto. Mas isso não é um texto pronto. Então, quando a gente vai reescrever um conto, eu não posso copiar esse roteiro. Tá? Eu tenho que colocar todas as coisas que acontecem. Porque a pessoa que vai ler, ela não está dentro da sua cabeça, tá? Não, isso mesmo. A pessoa que vai ler, ela não está dentro da sua cabeça. Então, se você não escrever, explicar tudo certinho, que à noite, quando o Joãozinho estava comendo, ele ouviu vozes.
A pessoa que está lendo não vai entender. Então, você precisa explicar tudo certinho, todos os detalhes para ela, tá bom? Isso que a gente... E, professora, você tem que ter muita criatividade para fazer um conto. Sim, mas não é difícil. Né? Só você pensar com calma. Isso, só pensar com calma, tá bom? Então, esse aqui, ó, é o nosso roteirinho, tá? Do nosso conto.